Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Bem Segue-me dessa semana. Nós estudaremos Oséias e Joel. São dois profetas do Velho Testamento que trazem muitos ensinamentos que são importantes para os nossos dias hoje. E eu gostei muito de estudar esses capítulos e esses versículos aqui da designação. Existem outros muito bons que vocês podem estudar que não estão abrangidos aqui, né? A gente não vai conseguir estudar todo o livro de Oséias, mas se vocês tiverem tempo, vão lá, porque tem ensinamentos importantes que são mencionados. Por exemplo, a gente vai começar estudando sobre uma analogia que Oséias faz com relação ao casamento, né? Como Deus ele é fiel e o povo dele, que no caso é a mulher prostituta, sempre está atraindo, indo atrás de outros deuses, adorando falsos ídolos. Mas existem outras analogias no livro de Oséias, como por exemplo, Deus sendo o pastor que cuida das ovelhas, ou ele sendo o jardineiro que cuida da vinha, ou ele ainda sendo o médico que cura a alma ferida. Mas a grande parte dessas outras analogias não estão aqui contidas na nossa designação. Então, se vocês quiserem, podem estudar um pouquinho mais. Vamos começar lá estudando Oséias 1:1, tentando descobrir quem que é esse profeta. Diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que Oséias, ele foi um profeta simultâneo, ele pregou ao mesmo tempo que outros profetas, como Isaías, Amós. Então, é interessante a gente ver que Deus, ele nunca trabalha apenas com uma testemunha, ele sempre chama uma segunda testemunha ou mais testemunhas para testificar ao seu povo. E isso é porque Deus nos ama e ele estabelece a verdade chamando mais testemunhas. O, o ministério dele durou bastante. Você pode ver que foi de Uzias até Jeroboão, até Judá, né? Ele está falando dos dois reinos aqui. Ele fala do reino de Judá e o reino de Israel. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que Oséias pregou no reino de Israel, que era o reino do norte, que vai ser destruído e levado cativo para a Babilônia. Já Joel, ele vai focar mais no reino do sul, embora a gente não saiba exatamente onde encaixar ele na cronologia de Israel, na história de Israel, porque não tem muitos indícios no livro dele e nem muitos indícios fora, mas não dá para precisar muito bem. Isso daí é uma coisa menos importante. Mais importante é o que eles ensinaram, qual é a mensagem deles. E vocês vão ver que é muito relevante para nós dos últimos dias. Vamos começar lá em Oséias, no versículo 2 ele diz: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Não só um, depois desse filho ele vai ter uma filha e um outro filho. Cada um desses filhos vai receber um nome especial, um nome simbólico, que serve como mensagem de advertência ao povo de Israel iníquo. Primeiro chama Jezreel. E Jezreel, se vocês clicarem lá nas notas, vão ver que significa Deus semeia. Próximo, que é uma filha, chama Lo-Ruama. E Lo-Ruama significa não obteve misericórdia. O próximo nome é Loami, o último filho que eles têm junto, né? Oséias com Gomer, que é a mulher prostituta. E significa o nome dele, não é meu povo. Então você pode ver, eles começaram de Deus não semeia, Deus não é responsável por vocês estarem cometendo essa iniquidade, Deus não está reconhecendo como que essa vinha se corrompeu, por que que vocês estão traindo ele? Depois o próximo é não obteve misericórdia, porque não pensa que Deus vai te amparar se você está cometendo iniquidade, se você está se afastando dele na situação de apostasia. E finalmente, não é meu povo, não passam mais a ser reconhecido como povo do convênio de Deus. Entram nessa condição desesperadora, de tal forma que eles são destruídos, dispersos e não fica mais na terra prometida a semente justa. Então você vê, o nome é a descrição da história, da trágica história de Israel. Agora,
Será que Deus, ele realmente pediu para Oséias casar com uma mulher que era prostituta? Será que isso realmente aconteceu ou é uma visão, ou é um símbolo? Existem 5 abordagens, 5 teorias que os especialistas falam a respeito disso. Eu vou trazer rapidamente para vocês. A primeira delas é que Deus, ele realmente mandou Oséias casar com uma mulher prostituta, é uma abordagem literal, isso realmente aconteceu, isso foi usado como símbolo para pregar. O que eu acho difícil disso é que Deus não anda por veredas tortuosas, né? Ele não manda a gente fazer o errado para poder ensinar o bem para outra pessoa. Então é complicado essa história. Talvez tenha acontecido, mas eu acho pessoalmente, eu não me vinculo a essa ideia de que seja literal esse relacionamento de Oséias com uma mulher que está em pecado, que ela tem iniquidade, né? Até porque como que ele ia pregar para o povo se arrepender do adultério, da imoralidade, se na casa dele isso estava acontecendo? Claro que Oséias não era responsável pelas ações de sua mulher ou de seus filhos, né? Assim como cada um de nós não é responsável. Pode ter pessoas que você ama, que estão na sua família, que cresceram, que foram ensinados com o evangelho, mas que se desviaram, e você não é responsável pela iniquidade dessas pessoas. Cada um tem um arbítrio. Mas aqui o caso parece é que Deus mandou que ele fizesse, casasse já com alguém que estava totalmente desviado, que não ia se arrepender. E aí que é o problema, né? Aí que eu acho que falta detalhes ou esclarecimento e eu não gosto dessa ideia. Existem outras ideias, eu vou apresentar para vocês. A segunda é que teria sido uma visão, um sonho, que isso não aconteceu, que ele apenas viu essas coisas, né? E ele ensinou o povo a partir dessa visão, que o relacionamento sagrado entre um homem e uma mulher é igual ao relacionamento sagrado de Deus com o seu povo. Mas o homem e a mulher têm que ser fiéis, apenas um ao outro. E a Deus, claro, né? Mas ali, no relacionamento entre Jesus e Israel, Israel sempre ia atrás de seus amantes, seus deuses falsos, e não era fiel, mesmo Deus sendo um marido valoroso. E pode ser, eu também não gosto muito dessa ideia, porque quando a gente lê, a gente vê o envolvimento de Oséias, né, nesse relacionamento com Gomer. A terceira ideia é que Oséias ele teria se casado com uma mulher que era boa, que era virtuosa, que seguia o Deus verdadeiro, mas que com o tempo se prostituiu, se corrompeu. Parece um pouco a história de Israel, porque quando Deus escolheu, tirou Israel do Egito, era um povo fiel que guardava os mandamentos. Só que foi se corrompendo, né, à medida que a história de Israel foi se desenvolvendo. O único problema com isso é que quando a gente vê o versículo 2, parece que não é bem assim, porque Deus diz: toma uma mulher que já é prostituta, né, uma mulher que já está corrompida. E aí então fica um pouco difícil aceitar essa interpretação. A outra ideia é que, usando a simbologia dos números, né, número 3, por exemplo, fala de 3 filhos, a mulher de Oséias, ela era adepta a Baal, então ela era uma prostituta espiritual. Não necessariamente que ela tinha traído o seu marido, indo atrás de outros homens, mas que ela tinha traído o Deus de Israel, tinha saído da religião verdadeira e adorado Baal. Ainda assim é estranho pensar que ele casaria com uma mulher descrente, né? Sendo um profeta de Deus. Mas se o casamento foi mesmo simbólico, pode ser que Oséias até fosse solteiro, né? Ou que ele tivesse um outro casamento que era íntegro, que era fiel com a sua esposa e seus filhos, e esse relacionamento aqui foi criado como metáfora para ensinar Israel. Essa, inclusive, é a última hipótese e aquela que eu penso ser a correta, que isso foi uma alegoria. É uma imagem retórica que o profeta ele ensinou para que o povo entendesse o relacionamento íntimo e sagrado que era esperado entre Deus e seu povo Israel, que deveriam cumprir, o povo de Israel, os convênios assumidos, mas que eles traíam frequentemente. Bom, de qualquer maneira, tenha isso ocorrido literalmente ou não, né? E os detalhes que nos faltam a gente não consegue afirmar com certeza. Fica uma imagem muito forte, né? Nesse primeiro capítulo, de que Deus ele
ama, assim como o noivo, o marido, ama a noiva ou a esposa de modo intenso e é fiel em todos os pensamentos, em todas as ações, mas a noiva e a esposa não indo após amantes, né, e não ligando para o convênio que fez, assim aconteceu também com Jeová e Israel. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, o povo de Israel se voltava contra seu Deus e esse relacionamento sagrado. Então, quando vocês lerem isso, pensem, né, na importância. Vocês sendo casados ou solteiros, tem que considerar o casamento uma instituição sagrada, um convênio eterno entre você, aquele que você escolheu como seu companheiro no caso das mulheres, aquela que você escolheu como sua companheira no caso dos homens. E junto com Deus, né? Um relacionamento de três. Deus, o seu marido ou esposa e você. Em Oséias 4, 1 a 2, a gente vai ver um pouco da descrição dessa iniquidade. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O que havia em vez dessas coisas? Mas o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar prevalecem, e o derramamento de sangue leva ao derramamento de sangue. Eles estavam numa situação espiritualmente terrível, que levava as pessoas a pecarem, a adulterarem, a mentirem, a derramarem sangue de seu próximo. O versículo 13 do capítulo 10 ainda tem mais dessa descrição. Olha o que diz aqui. Lavraste a impiedade, ceifastes a perseveridade e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Por causa do orgulho, porque eles tinham confiado no braço da carne, na multidão dos valentes deles, eles lavravam impiedade, eles ceifavam perseveridade e comiam o fruto da mentira. Era uma situação terrível, que já foi descrita aqui por nós em outros vídeos, né, do Vem Segue-me, porque os profetas advertiam a mesma coisa. O capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: e a soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça. Judá cairá juntamente com eles. Lembra que eu falei para vocês sobre os dois reinos? O reino de Israel, ele vai ser destruído, a iniquidade estava muito grande. O reino de Judá, que era mais justo do que Israel, ainda seria perpetuado por um tempo, mas por fim, como fala aqui o profeta, cairá. Os dois reinos, as duas casas de Israel cairiam, porque as duas estavam em iniquidade. A razão por que Judá ela persistiu por mais tempo, ela não foi dominada pela Síria, mas depois de muitos anos pela Babilônia, é porque eles eram mais fiéis nessa ocasião do que Israel. E isso a gente pode ver no capítulo 11, versículo 12. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda anda com Deus e com seus santos está fiel. Então, nessa ocasião que Oséias estava pregando, Israel estava chegando no limite e Deus iria destruí-los. Agora, Judá estava mais correta no caminho de Deus. Por isso que ele diz, Judá ainda anda com Deus e os seus santos está fiel. Mas depois a gente vai ver que eles também vão cair em iniquidade, vão ser destruídos. Boa parte levado cativo para a Babilônia, como a gente estudou em Daniel na semana passada. O capítulo 4, agora eu vou ficar pulando de capítulo para capítulo, versículo para versículo, porque eu estou estudando com temas com vocês, tá bom? Oséias 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído. Então ele já falando aqui que o povo de Israel seria destruído. Israel, quando eu digo tanto o reino do norte como o reino do sul. E o motivo é esse, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento e também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então Israel não tinha falta de conhecimento porque
não era acessível às Escrituras e à palavra de Deus. Eles recusaram esse conhecimento, eles escolheram não aprender os caminhos do Senhor, não seguir os caminhos do Senhor. Faltou conhecimento, por isso eles estariam em cativeiro espiritual e fisicamente seriam afligidos. Muitos seriam mortos pela espada. É interessante quando ele fala aqui, para que não seja sacerdote diante de mim. Quando nós desobedecemos a Deus, nós não podemos receber seu sacerdócio. E se nós recebemos o sacerdócio e fomos desobedientes a Deus, esse sacerdócio, a eficácia dele vai cessar. Nós não vamos poder usar. Nós precisamos lembrar da lei de Deus. Senão o sacerdócio e as bênçãos associadas ao sacerdócio, que são as ordenanças e os convênios, não terão efeito. Indo para o capítulo 6, versículo 4 a 7, a gente vê que a vontade de Deus não era destruir Israel. Ele não se regozijava disso. Ele queria que o casamento desse certo. Ele estava lutando para que, apesar de Gomer, né, de Israel ser infiel, o casamento poder dar certo e se tornar algo eterno. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Então ele está falando dos dois reinos aqui. Visto que a vossa benevolência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que passa. Ou seja, eles guardam os mandamentos apenas por um pouco tempo, depois já traem o Senhor Deus. Por isso os abati por meio dos profetas. Interessante falar que abateu por meio dos profetas, porque muitas vezes os profetas tinham palavras duras, né? Para que eles reconhecessem a maldade e se voltassem a Deus. Então, abati por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos serão como luz. Porque o que eu quero é a misericórdia. Deus, ele quer a misericórdia, ele quer dar bênçãos ao povo de Israel, quer salvar eles, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Não adianta a formalidade da obediência da lei de Moisés se vocês não estão vivendo com seu coração esses mandamentos. Porém, eles transgrediram um convênio como Adão. Quando fala Adão aqui, leia-se homens, tá? Ou seja, transgrediram um convênio como outros homens. Ali se portam traiçoeiramente como a mim. Então, Israel estava uma situação de degradação espiritual. E o capítulo 6, E o capítulo 12, versículo 10 continua sobre a misericórdia de Deus, quando diz que Deus enviou profetas e falarei aos profetas e multiplicarei a visão pelo ministério dos profetas, proporei símiles, imagens, alegorias, metáforas que vão nos ajudar a entender os caminhos de Deus. Deus falou com os profetas no passado e está dizendo aqui, se vocês se arrependerem, vou enviar novos profetas, né, que vão te ensinar. O povo recusou e Oséias viu que o povo seria destruído e disperso, mas que nos últimos dias esse povo seria restituído e que esses profetas voltariam a falar, que a visão seria multiplicada. Mas antes que isso acontecesse, Israel ia ter que ficar no cativeiro, disperso. É por isso que no capítulo 3 de Oséias, versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte: os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem efode e sem terafim. Depois desses muitos dias em que eles vão estar dispersos e vão estar longe do seu verdadeiro Deus, da sua terra e da sua religião, diz aqui o Senhor em Oséias 3,5: depois retornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. A esperança dele, como de muitos profetas, eram os últimos dias, porque ele viu que nos últimos dias o povo seria congregado e essa coligação faria com que eles buscassem o Senhor, Deus, e fossem instituídos nas terras de sua herança. Continuando esse tema da coligação, lá no capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós sois meu povo, se lhe dirá,
vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, as duas casas de Israel, né, os dois reinos, juntos se congregarão, vão ser apenas um reino, e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem vai ser a cabeça? Deus de Israel, como nós vamos ver aqui. Subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, esse é o tempo em que nós vivemos. Ainda não chegou nesse dia em que todos se congregaram na terra de Israel, onde o rei dos reis está reinando, mas está se aproximando, e muitos sinais profetizados por Oséias e Joel estão se cumprindo em nossos dias. Quer ver? Vamos continuar estudando, que vocês vão perceber isso. Vamos ler o capítulo 2 de Oséias, 16 e 17, continua nesse tema de coligação, dizendo: acontecerá naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, os últimos dias, tá? Que me chamará, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Ou seja, será restituído a Israel a verdadeira adoração de Jeová, e as idolatrias serão deixadas de lado. E desposar-te-ei contigo para sempre. Agora o casamento entre Deus, Jeová e seu povo vai ser um casamento eterno, e não haverá infidelidade. Desposar-te-ei contigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Esse conhecimento que leva à vida eterna vai ser aprendido e vivido pelo povo de Israel nos últimos dias. Como estamos mencionando o rei de Israel, vamos ler lá no capítulo 11, versículo 1, onde tem uma profecia sobre Jesus Cristo, porque diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Se vocês verem no Novo Testamento, especificamente em Mateus 2, 13 e 15, vocês vão ver que o evangelista ele menciona, né, essa escritura dizendo que se cumpriu, porque Cristo, ele teve que fugir, os pais, junto com o menino Jesus, tiveram que fugir para o Egito por causa da perseguição que havia. E depois eles voltaram, foram morar em Nazaré, né? E nesse tempo que eles ficaram como refugiados no Egito, há o cumprimento dessa profecia e de outras também, né? Mas que diz que o meu filho eu chamei do Egito, ou seja, ele veio do Egito, voltando para Israel. Também, evidentemente, está sinalizando a ocasião em que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito e eles foram para a Terra Prometida. Então Deus escolheu o seu povo do Egito. Mas é interessante como os profetas do Velho Testamento têm essa maneira de usar o dualismo, muitas vezes falando de situações do passado ou presente e ao mesmo tempo falando de situações de futuro. E ele continua falando de Jesus Cristo no capítulo 13, diz o seguinte, no versículo 14: eu, pois, os redimirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pestes? Onde está, ó inferno, a tua perdição? A compaixão será escondida de meus olhos. Então, o Senhor ele pode vencer a violência, a morte, o inferno. De fato, ele vai fazer isso. E Israel será redimida da corrupção, da violência, e vai ser coligada aos seus braços de amor. O que precisa para isso acontecer? O que nós precisamos fazer para receber essas bênçãos divinas? No 14, nós lemos o pedido de Deus. O versículo 1 diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados caíste. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: tira toda iniquidade e recebe o bem, e ofereceremos os frutos dos nossos lábios. E continuando isso, no versículo 4, eu sararei a tua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O Senhor dizendo, voluntariamente os amarei, mostra que nós não damos muitas razões para que Deus nos ame, não é? Muitas vezes somos inconstantes, muitas vezes
deixamos os mandamentos de lado, muitas vezes confiamos na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, em vez de aceitar os conselhos de Deus. Então, quando diz aqui voluntariamente os amareis, significa que ele não tem muitas razões vindas da nossa atitude, do nosso comportamento para nos amar. Muitas vezes somos Gomer, a mulher nesse relacionamento que trai Oséias. Mas o Senhor, ele é sempre bondoso e fiel e está com os braços estendidos para nos recolher com misericórdia. Então, é bonita essa expressão e é o tema da aula, né? Voluntariamente os amarei. Realmente ele nos ama voluntariamente. O 14:9 diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão neles. Então precisamos ouvir Deus, dar conselhos aos seus mandamentos e não ser sábios aos nossos próprios olhos. E quando eu li a Escritura, eu lembrei de Jacó advertindo o povo dele lá no livro de Mórmon, dizendo: sede sábios, que mais poderei dizer? Vamos ser sábios, irmãos, escolhendo o caminho da retidão e não o caminho da morte eterna. Por fim, a escritura que eu mais gosto desse livro de Oséias é o que está aqui no capítulo 4 do versículo 13, quando diz: eu, pois, sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, desde o princípio na formação de Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, não reconhecerá outros deuses além de mim, porque não há Salvador senão eu. Meus irmãos e irmãs, não há outro Salvador além de Deus, de Cristo Jesus. Vamos confiar nele. E eu tenho ouvido falar de muitas pessoas que se afastaram da igreja na época da pandemia, algumas que, momento pós-pandemia, decidiram não ir mais na igreja, algumas que se rebelaram contra os ensinamentos de Deus, algumas que disseram: é muito difícil obedecer a esses requisitos da igreja, a igreja ela quer que eu mude, eu não vou mudar, eu sou assim. E fiquei pensando muito sobre essas coisas ultimamente e lembrei de uma ocasião em que o Senhor Jesus Cristo deu um ensinamento que foi considerado duro às pessoas, né? Era um ensinamento de que ele era o pão que descia dos céus e que não haveria comida gratuita, porque ele tinha feito o milagre da multiplicação, né? E as pessoas estavam esperando: quero mais comida gratuita. E ele falou: não, eu sou o pão que desceu do céu, né? Muitos dos discípulos que estavam com Cristo pararam de segui-lo naquela ocasião. E alguns se voltaram contra ele, inclusive. Ele olhou para os seus apóstolos e perguntou: quereis vós também retirar-vos? Pedro rapidamente respondeu dizendo: para onde iríamos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Essa declaração forte de testemunho de Pedro não foi revelado pela carne e o sangue, mas foi Deus que deu esse testemunho a ele, esse conhecimento. É esse o conhecimento que faltava aos israelitas do tempo de Oséias e que às vezes falta a essas pessoas também. Nós não estamos na igreja para ser as mesmas pessoas. Não é a igreja que está exigindo que a gente mude, é Deus. Nós não podemos entrar no reino dos céus como nós somos. Nós precisamos mudar, precisamos nos despojar do homem natural. Nem tudo que o profeta e as autoridades gerais ensinarem, nem tudo que seu presidente de destaque ensinar, seu bispo, seu presidente do quórum, presidente da sociedade de socorro, vai ser agradável, meus irmãos e irmãs. Simplesmente porque o evangelho de Jesus Cristo, ele nos desafia a ser melhor. Nós precisamos deixar o homem natural. Você acha que aqueles israelitas gostaram de ouvir o que Oséias estava dizendo? Vocês são como prostituta, vocês estão traindo Deus? Por mais que ele quisesse ser
bondoso ao transmitir a palavra de Deus, ainda assim eram coisas difíceis daquele povo rebelde ouvir. E muitas vezes as palavras de Deus podem nos parecer difíceis, né? Pode ser algo desagradável, pode ser que mexa com o seu modo de vida, com a sua visão da sociedade, como tem que ser as coisas. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus que vem dos profetas com paciência e fé, procurando saber se elas são de fato a palavra dele, e quando nós tivermos esse conhecimento, reconhecermos e aplicarmos ela na nossa vida, não sendo rebelde, essas mudanças, que não são fáceis, elas vão ser para o nosso bem. Então, não vamos nos retirar. Vamos afirmar como Pedro: nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Para onde iremos nós? Aonde você vai para achar o plano de salvação conforme ensinado na igreja? Aonde você vai para ter as bênçãos do templo e da família eterna? Ah, Lucas, a minha situação é difícil. Para mim é complicado. A minha família, meu casamento não está indo bem. Meus filhos são rebeldes. Eu sou solteiro e não encontrei alguém para casar na igreja. Há muita pressão com relação à família. Eu sou homossexual, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo e na igreja eu nunca vou ter oportunidade de ser feliz. Quaisquer que sejam os desafios. Ah, estudei história da igreja e não estou entendendo isso, que absurdo que aconteceu. Ou aquele líder ensinou isso. Qualquer que seja, meus irmãos, faz uma pausa. Começa a refletir sobre quem você é por causa do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Começa a refletir quais são as promessas que ele tem. Muitos dos israelitas não conseguiam ver as bênçãos da fidelidade. E por causa disso, perderam a terra deles, perderam a oportunidade de serem protegidos, serem o maior povo da terra e perderam as bênçãos espirituais que tinha Deus prometido a eles. Então, não caiamos nisso. O caminho do discipulado pode ser difícil. Lembra, é estreito e apertado, mas segue em linha reta. É simples, é fácil de entender. E se nós perseverarmos, nós seremos felizes. Existe uma alegria que apenas os que guardam os mandamentos de Deus com perseverança recebem. Não significa que os desafios vão parar, mas vai ter o Espírito Santo, força. Olha o discurso do profeta na conferência geral. Peço vocês que ouçam, porque ele diz que nós vamos encontrar descanso, que vamos encontrar paz, que vamos encontrar alegria, se guardarmos os mandamentos. Considerem uma experiência recente que pode esclarecer como vocês e eu podemos encontrar descanso. Durante a recente visitação pública do Templo de Washington, D.C., um membro do Comitê de Visitação testemunhou uma interação profunda ao acompanhar vários jornalistas proeminentes pelo templo. Por algum motivo, uma jovem família se uniu a esse grupo na visitação. Um repórter ficou perguntando sobre a jornada de um frequentador do templo à medida que ele se deslocava pelo templo. Ele queria saber se a jornada do templo é um símbolo dos desafios da jornada de uma pessoa pela vida. Um menino da família estava ouvindo a conversa. Quando o grupo entrou em uma sala de investidura, o menino apontou para o altar, onde as pessoas se ajoelham para fazer convênios com Deus, e disse: "Que legal! Aqui é um lugar para as pessoas descansarem durante sua jornada do templo." Acredito que o menino não sabia quão profundo havia sido seu comentário. Ele provavelmente não sabia nada sobre a conexão direta entre fazer um convênio com Deus no templo e a promessa deslumbrante do Salvador. "Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. A recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial, um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso ao seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. Minha súplica a vocês nesta manhã é que encontrem descanso da intensidade, das incertezas e da angústia deste mundo ao vencerem o mundo por meio dos convênios que fizerem com Deus. Permitam que Ele saiba, por meio de suas orações e ações, que vocês estão comprometidos a vencer o mundo. Peçam a Ele que ilumine sua mente e envie a ajuda de que precisam. Todos os dias, registrem os pensamentos que vierem à sua mente ao orarem. Depois, ajam de acordo com esses pensamentos com diligência. Passem mais tempo no templo e busquem entender como o templo os ensina a superar este mundo decaído. Como já disse anteriormente, a coligação de Israel é o trabalho mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Um elemento crucial dessa coligação é preparar um povo que seja capaz, apto e digno de receber o Senhor quando Ele voltar. Um povo que já escolheu Jesus Cristo, em vez deste mundo decaído. Um povo que se alegra em seu arbítrio para viver as leis mais elevadas e mais sagradas de Jesus Cristo. Faço um apelo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, para se tornarem esse povo justo. Valorizem e honrem seus convênios acima de todos os outros compromissos. Ao permitirem que Deus prevaleça em sua vida, prometo que sentirão mais paz, confiança, alegria e, sim, descanso. É muito melhor ser fiel do que abandonar a igreja e procurar encontrar seu próprio caminho. Vamos seguir a orientação de Deus. Esses são os últimos dias. Esses profetas, eles tinham esperança de que nós faríamos diferentes do que o povo dele estava fazendo naqueles tempos. Nós precisamos nos coligar ao verdadeiro Deus, sendo obediente a Ele. Vamos para o livro de Joel. Joel, ele profetizou no reinado de Joás antes do ano 850 a.C. e o retorno de Judá da Babilônia. Joel, ele foi citado por Pedro na ocasião do dia de Pentecostes, quando houve uma grande efusão espiritual e as pessoas falaram em línguas, né? Porque naquela ocasião tinham judeus vindo de toda parte e era necessário que falassem línguas. E o Espírito se manifestou de modo poderoso, iniciando aquele ministério apostólico, onde mais pessoas, inclusive os gentios, teriam a oportunidade de ouvir a verdade divina.
Mas essa escritura também foi mencionada pelo anjo Moroni, quando apareceu para o profeta Joseph Smith. De todas as passagens do Velho Testamento que Moroni poderia citar, uma delas, ele citou outras, né? Citou Malaquias, por exemplo, mas citou também Joel. E então é muito importante que nós estudamos, porque aquele mensageiro não citou Joel à toa no treinamento daquele menino profeta. E essas coisas não foram registradas à toa. Elas servem especialmente para nós nesses últimos dias. Então vamos começar lendo Joel 1, versículo 4, quando diz o seguinte: o que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. O que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Ele está falando dos 4 estágios de desenvolvimento do gafanhoto, e isso estava muito presente na mente do povo, porque tinha acabado de ter uma praga de gafanhoto. Destruíram as plantações deles, eles estavam aflitos por causa disso. E Joel vai aproveitar e chamar eles ao arrependimento. Esses estágios de destruição aconteceram por causa do estágio de pecado que vocês tiveram. E chegaram num nível de destruição muito grande. Então vamos nos arrepender. A vide secou, a figueira murchou, no versículo 12. A romaezeira também, e a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Assim como a alegria secou entre os filhos dos homens. Assim como havia aquela situação de destruição e de seca, assim também havia sido destruído o contentamento e o regozijo do povo, porque eles haviam se desviado dos mandamentos de Deus. Havia, porém, uma solução para o escape, uma maneira de que a misericórdia de Deus os poupasse. Está no versículo 14 e 15, quando diz: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Era uma ocasião para jejum, era uma ocasião para uma reunião solene, era uma ocasião para que os portadores do sacerdócio se unissem na casa de Deus para clamar por misericórdia. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Esse acontecimento desastroso, essa catástrofe que aconteceu em Israel, era na verdade um prenúncio do grande e último dia que viria, que é a segunda vinda, onde o fogo consumidor ia destruir os iníquos e Deus ia purificá-los. Mas continuando falando sobre as boas obras que eles tinham que realizar, o capítulo 2, versículo 13 diz: e rasgai o vosso coração, né? Ou, em outras escrituras, tende um coração quebrantado, um espírito contrito. E não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e é clemente, e tardio em irar-se, e grande benevolência, e se arrependa do mal. Veja, eles tinham que rasgar o coração e não as vestes, mostra que não adiantava os atos formais, né? A mostrar para os outros que eles estavam sendo retos. Eles tinham que se converter no coração, as atitudes tinham que mudar, os pensamentos tinham que mudar. Não adiantava apenas parar de pecar, mas tinha que mudar a intenção. Não vou mais pecar, eu amo a Deus e não quero mais essas coisas. Então, uma conversão real. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Também é um mandamento para nós aqui. Tocar uma buzina em Sião significa participar, estar atento às mensagens que são transmitidas pelos profetas e agir levando a mensagem de salvação. Santificar um jejum mostra que oração e jejum fazem parte da nossa adoração. Todo primeiro domingo do mês, meus irmãos, nós somos convidados a jejuar. Então, se você é capaz, nós já falamos bastante sobre o jejum no Vem Segue-me nas semanas passadas, mas jejue porque isso vai abrir portas do céu para a sua vida e vai abençoar as pessoas ao seu redor. Se você não pode jejuar, você ainda assim pode doar uma oferta de jejum e pode reservar um tempo para estar mais perto de Deus. Convocar uma assembleia solene. Temos que participar das nossas reuniões. A pandemia, muitos deixaram de ir na igreja, mas agora nós superamos isso e já podemos nos reunir. Então se reúna com os santos, é importante. Um dos significados mais evidentes da palavra coligação é reunião, unir. Nós precisamos estar nas reuniões sacramentais, na escola dominical, nas reuniões de quórum, de elders, da sociedade de socorro, dos grupos. Nós precisamos estar juntos, se isso for possível.
congregai o povo, santificai a congregação. Ele continua ensinando sobre isso. Inclusive, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva de seu aposento. Até as crianças, elas precisam ser congregadas, elas precisam conviver com outras crianças que estão procurando guardar os mandamentos de Deus. Por isso que a primária é tão importante. Então, se seu filhinho ele tem idade, leva ele para a primária, deixa ele participar e adorar junto e aprender sobre Deus com as líderes e as outras crianças. No capítulo 3, versículo 13, diz um outro mandamento que nós temos aqui nesses últimos dias. Lançai a foice, porque já está madura a ceifa. Vinde e descei, porque o largar está cheio, e os vasos dos largares transbordam, porque a sua maldade é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Aqui já está falando dos tempos que estão prestes a acontecer, né? Porque o vale da decisão é onde vai acontecer a batalha do Armagedon, o vale do Megido. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vou falar mais sobre isso, mas antes eu queria focar isso aqui, ó, comecinho do capítulo 13, do versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a ceifa. Precisamos pregar o evangelho para preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você tem idade para fazer uma missão de tempo integral, tem saúde para isso, vai para a missão. Você precisa fazer uma missão de tempo integral, porque isso vai ser uma bênção na sua vida. E você vai ajudar mais pessoas a conhecerem o evangelho e estarem preparados para a segunda vinda. Se você já fez uma missão, ou você não tem capacidade de fazer a missão, seja por causa da idade ou algum problema emocional ou físico, existem outras oportunidades de servir. Lembra, todo membro é um missionário. Nós precisamos abrir nossa boca e convidar as pessoas a virem a Cristo. Voltando para o capítulo 2, versículo 28 a 32, diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos e os jovens verão visões. Essa daqui foi o texto que o anjo Moroni citou para o profeta José Smith, uma das escrituras. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor escapará, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, e entre os sobreviventes os quais o Senhor chamará. Essas passagens falam dos nossos dias. Realmente o Senhor derramou seu Espírito sobre os membros da igreja dele nesses últimos dias. Os nossos filhos e filhas profetizam, nossos velhos têm sonhos, nossos jovens têm visões. Eu testifico que os dons do Espírito estão na igreja. Eu experimentei esses dons e eu vi outras pessoas experimentarem esses dons. O Senhor realmente derramou seu Espírito e Ele tem mostrado prodígios no céu e na terra. E mais coisas vão acontecer antes da segunda vinda. Ele disse que sangue, fogo e coluna de fumaça. Algumas coisas são terríveis e causam medo, não é? Guerras, rumores de guerras, grande iniquidade, pandemias. Mas essas coisas mostram que Deus está no controle. Ele já havia dito aos seus profetas que isso aconteceria. E Ele preservará seus santos. Olha só, apesar de todos esses sinais, Ele diz: em Jerusalém haverá livramento. Vamos então ao monte de Sião. Vamos buscar o Senhor, para que nós escapemos com segurança das aflições. E se nós vivermos, teremos paz. Seremos o único povo que não haverá conflito. E se nós morrermos, melhor ainda, porque nós vamos encontrar o Deus de Israel e nos unir à congregação no mundo espiritual, aguardando a ressurreição, que vai acontecer assim que ele aparecer na segunda vinda. Voltando lá para o Vale da Decisão, que eu li para vocês em Amós... Amós, estou dando spoiler, né? Em Joel 3, 14 e 16, diz o seguinte: Lançai a foice, porque já está madura a ceifa, vinde, descei, porque o largar está cheio, e os vasos dos largares transbordam, porque sua maldade é grande. Multidões no Vale da Decisão. Então, no Vale do Megido, essa grande batalha do Armagedon vai reunir multidões e multidões, todos os exércitos da terra, né? E
E o Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremorão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele vai vir batalhar para salvar o povo de Israel que vai estar sendo aflito, e haverá um grande terremoto que será precedido. Haverá um grande terremoto e depois um fogo que vai consumir os iníquos. Eu acho interessante o versículo 19 e 20, a descrição que ele dá é assim: E há de ser naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Então, essas bênçãos elas serão derramadas sobre o povo de Deus, porque o Senhor estabelecerá seu reino milenal. Quão importante é estarmos preparados para esses eventos. Na reunião hoje do Sumo Conselho, o presidente Staca contou que entrevistou um homem muito idoso que estava na sua cadeira de roda e não conseguia mais frequentar reuniões ou ir no templo. E a entrevista foi para renovar uma recomendação para o templo. E mesmo aquele homem sabendo que não vai poder ir no templo porque seus dias nessa terra já estão se cumprindo e ele logo vai para o mundo espiritual, ele ainda assim queria uma recomendação. Todo um membro da igreja precisa de uma recomendação do templo, mesmo que você não seja capaz por alguma circunstância de ir no templo. Então foi mais um testemunho que o presidente destaca, e ele compartilhando conosco foi um testemunho para nós, quão importante é ter uma recomendação válida para o templo. Irmãos e irmãs, vamos ser dignos de uma recomendação. Foram anunciados muitos templos ao redor do mundo e nós ficamos muito animados com isso. Nós precisamos estar preparados para quando esses templos vierem, para servir neles e para ajudar as pessoas que não receberam o Evangelho a receber, dos dois lados do véu. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês possam ter um ótimo estudo pessoal e familiar dessas escrituras. Testificam que elas são verdadeiras. Testificam que Deus, ele casou com o seu povo Israel. Ele fez um convênio sagrado conosco. Ele nunca nos trai e nós precisamos ser fiéis a esse convênio. Sei que há bênçãos de alegria e felicidade se nós escolhermos permanecer do lado de Jesus Cristo. Se nós escolhermos seguir nosso próprio caminho, satisfazer nossos próprios interesses, não vai passar muito tempo e nós vamos perceber que escolhemos o caminho da desolação. Mas se nós formos fiéis, grande será a nossa recompensa, aqui e no futuro. Disso eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.